Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 826 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir esse episódio, deixar aquele comentário contando o que achou, compartilhar com aquele amigo, ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro na sua rede social, e de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Gente, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância desse conteúdo e assim ele vai ser muito mais distribuído. E eu te agradeço demais quando você me ajuda nessa jornada. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, julgado esse que foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e é da primeira turma do STJ. Como é que ficou? Em caso de interrupção programada dos serviços, cabe ao fornecedor de serviços essenciais a obrigação de avisar previamente aos consumidores pela forma definida pelo respectivo órgão regulador. Então, basicamente, o julgado trata sobre interrupção programada de serviço. O que seria isso? Seria aquela interrupção no serviço público com o objetivo de fazer manutenção, reparo ou algo do tipo. Basicamente, nós temos lá no artigo 6º da Lei 8987 de 95, que não se caracteriza a descontinuidade do serviço a interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando? Então, veja só, em situação de emergência não precisa de prévio aviso, mas não havendo situação de emergência, precisa de prévio aviso quando? Quando for motivado por razão de ordem técnica ou de segurança das instalações, e aqui é que seria esse desligamento programado, ou por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. E aí, gente, basicamente, o que se traz aqui nesse julgado é que é necessário um aviso prévio aos consumidores quando for a ocorrer essa interrupção programada dos serviços e que tem que ser feita na forma definida pelo respectivo órgão regulador. No caso concreto aqui, foi corte de luz, então tinha que atender ao que estava disposto na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Essa resolução já não está vigente hoje, a resolução que está vigente é a Resolução 1000 de 2021, e basicamente, só para que você saiba, eu trouxe isso um pouco mais detalhado no material, mas há um dever de informar com antecedência mínima de 72 horas. E caso a unidade ela preste serviço essencial ou que possua dependente com equipamento vital, aí essa notificação tem que ser um prazo até maior, tem que ser 5 dias de antecedência. Ok? Então, como é que ficou aqui o destaque? Em caso de interrupção programada dos serviços, cabe ao fornecedor de serviços essenciais a obrigação de avisar previamente aos consumidores pela forma definida no respectivo órgão regulador. Próximo julgado inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Vamos lá, do que estamos tratando aqui? Estamos tratando de pedido de obrigação de fazer, de tutela específica, não é? Então, veja só, se o indivíduo pediu uma obrigação de fazer uma tutela específica, isso quer dizer que ele quer aquela coisa que ele está pedindo, e não a indenização. Não é isso? É isso? Então, qual é a regra? Está lá no artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, temos duas situações aqui. Se o autor requerer, tudo bem, vai ser possível converter essa tutela específica em perdas e danos. Outra situação é quando for impossível
obter essa tutela específica um resultado prático equivalente. Aí também vai ser possível converter em perdas e danos. Ok, agora vamos pensar aqui numa situação. Imagina que mesmo que por negligência ou mora do demandado, daquela pessoa que deveria cumprir a obrigação, essa obrigação se tornou impossível. Não dá para cumprir a tutela específica, já não tem jeito. Então, de fato, o que vai sobrar aqui é uma conversão dessa obrigação em perdas e danos. 2 pontos. Primeira pergunta: até que momento processual é possível realizar essa conversão em perdas e danos? A qualquer momento. Então, a qualquer momento, independentemente da situação processual, é possível a conversão em perdas e danos. Segundo ponto, é necessário requerimento do titular do direito? Não é necessário. Então, se o juiz verificou que já não é possível o cumprimento da tutela específica ou mesmo do resultado prático equivalente, qualquer momento, independentemente de requerimento do titular do direito, é possível essa conversão em perdas e danos. Então, como é que ficou o destaque? É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório pela rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública à luz do artigo 85, parágrafo 7º do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Ok, vamos lá. O que diz o artigo 85, parágrafo 7º? Diz que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Então, ora, se não cabe honorários quando não tiver sido impugnada, caso tenha sido impugnada, então cabe, né? É uma leitura a contrário senso. Então, assim, a princípio, só essa leitura a contrário senso já resolve aqui aquilo que foi julgado, né? O destaque, pelo menos. Só essa leitura já resolve. E aqui não é a percepção também de que a base de cálculo desses honorários vai ser a diferença entre o valor que efetivamente será executado e a parcela em controvérsia. Porque é claro que, se a Fazenda Pública impugna essa execução, ela tem que dizer qual é o valor que ela entende correto. Então, tem um valor incontroverso. A diferença entre o valor incontroverso e o valor efetivo do precatório, essa daí é que vai ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Só que calma, né? Vamos aqui aprofundar um pouquinho essa explicação, porque o tema como um todo é muito importante e é um tema que recentemente foi abordado pelo STJ, inclusive em tese repetitiva, o tema 1190, que tratava sobre a situação daquelas impugnações a execuções que eram pagas por meio de RPV. E aí tudo isso acaba trazendo uma certa complexidade ao tema, e por isso é importante a gente ter uma análise aqui um pouco mais detalhada. Então, primeiro ponto, quando nós conversamos sobre um cumprimento de sentença em face de particular, como é que vai funcionar? Gente, nesse caso, não importa a questão da impugnação ou não ao cumprimento de sentença, o que vale aqui é verificar se houve o pagamento naquele prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Teve? Ok. Então, não vai ter aqui honorários na execução. Não teve pagamento no prazo. Aí o que acontece? Artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do CAPT, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Então, ora, se já tem esses honorários de advogado de 10%, além da multa, né, de 10% pelo não pagamento voluntário, então impor novamente honorários em virtude da impugnação realmente seria excessivo. E aí é por isso que temos a súmula 517 e a súmula 519 do STJ,
que são duas súmulas muito importantes e que eu recomendo firmemente a leitura, né? A súmula 517 diz: são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Então, beleza. Agora, vamos pensar em um cumprimento de sentença contra o poder público. O poder público, né, a fazenda pública, tem a opção de simplesmente pagar? Não, não tem. Por quê? Porque ela tem que pagar por meio de RPV ou por meio de precatório. Então, só tem essas duas opções. E aí, gente, existia uma polêmica em relação aos casos em que o pagamento era via requisição de pequeno valor, via RPV. Agora não tem mais. Agora temos tese vinculante ao tema 1190 que diz: na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ainda que o crédito esteja submetido ao pagamento por meio de RPV. Então, saiu lá no informativo 818, tema 1190 do STJ. E se for precatório? Aí, se for precatório, está ainda mais claro, né? Porque decorre do próprio artigo 85, parágrafo 7º do CPC. Também só vai ser fixado honorário de sucumbência se houver impugnação. Então, muito cuidado, tá? Como é que a gente entende isso de uma forma simples? Se for um cumprimento de sentença contra particular, não importa se tem ou não impugnação. O que importa é saber se esse particular pagou no prazo para cumprimento voluntário da sentença. Se tiver pago, é excelente. Se não tiver, multa de 10%, mais honorários de 10%. Se for um cumprimento de sentença contra a fazenda pública, aí você vai olhar, teve impugnação? Teve. Então, se teve impugnação, vai ter honorários. Não teve impugnação? Não teve? Então, se não teve, não tem honorários. Por quê? Porque, gente, não existe a opção da fazenda pública simplesmente pagar. Ela tem que pagar por meio de precatório ou por meio de RPV. Então, não faria sentido essa previsão de pagamento voluntário. Então, o critério que se utiliza aqui é se houve ou não resistência para o pagamento. E essa resistência para o pagamento, quando se fala em particular, se dá pelo não pagamento. Quando se fala em poder público, se dá pela impugnação ao cumprimento de sentença. Então, como é que ficou aqui o destaque? É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação ofertada pela fazenda pública, à luz do artigo 85, parágrafo 7º do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do débito. Próximo julgado inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é exigida a publicação do ato decisório na imprensa oficial para que se inicie o prazo processual contra o réu que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório. Gente, isso aqui é algo que tem que ser visto com cuidado, especialmente para quem já é um pouco mais antigo, né? Para quem já trabalhava aí antes de 2015 na área do direito. Porque, gente, no CPC de 73, réu não tinha vez. Réu, gente, para vocês terem ideia, ele não precisava nem ser intimado dos atos decisórios quando ele era réu. Então, olha só como era que dizia, lá no 322 do CPC de 73. Contra o réu que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos, independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Então, olha só, era meio malvado com o réu, né? Não tinha vez não. Réu no CPC de 73 não tinha vez para nada. Já no CPC de 2015, a previsão é diferente, né? O que diz o artigo 346? Os prazos contra o réu
que não tenham patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Então, olha só como é que funciona hoje. O réu tem advogado nos autos? Tem. Então, a intimação pode ser feita via sistema, não é? Para o próprio advogado, tudo certo. O réu não tem advogado nos autos. Aí o que acontece? Aí tem que publicar em diário oficial, em nome do réu cada decisão. Então, ele que vai receber a intimação via diário oficial, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, como é que fica o destaque? É exigida a publicação do ato decisório na imprensa oficial para que se inicie o prazo processual contra o réu que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório. Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, destaque da seguinte forma: a dispensa indevida de licitação, que acarreta pagamento ao agente ímprobo e a ausência de prestação de serviço, gera dano concreto e enseja a responsabilização nos termos do artigo 11, inciso 5º, da Lei 8.429 de 92. Gente, olha só. Nós temos aqui um destaque que ele traz especificamente o ato de improbidade que está previsto no artigo 11, inciso 5º da Lei 8.429, que basicamente é frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros. Trata-se aqui de um ato de improbidade que atenta contra princípios da administração pública e por isso está lá no artigo 11 da Lei de Improbidade. Lembrando, gente, que também temos outro ato de improbidade que está relacionado com licitação aqui, não é? Qual seria? É o do artigo 10, que são atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, e aí temos lá no inciso 8º, frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Então, aqui nós temos uma situação de perda patrimonial efetiva, e é por isso que aqui se trata de um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, tá? Isso aqui só mesmo para contextualizar, e aprofundar para você ficar esperto, porque isso pode aparecer no seu dia a dia prático. Ok, mas quando nós vamos analisar o julgado em si, nós temos algo muito mais peculiar, não é? Algo um pouco mais complexo do que esse simples destaque aqui nos traz. Porque, na verdade, qual foi o grande debate aqui? O grande debate desse julgado está sobre a aplicação ou não ao caso concreto do artigo 17, parágrafo 10c, que foi um dispositivo que foi incluído pela Lei 14.230 de 2021, e aí discute-se se esse dispositivo se aplica ao fato, mesmo o fato sendo anterior à Lei 14.230 de 2021. O que diz o artigo 17, parágrafo 10c? Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão, na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Gente, esse dispositivo aqui é uma quebra de paradigma. É um dispositivo muito complicado, porque veja só o que a gente aprende sempre. E aí é uma máxima que serve até para processo criminal, mas que também sempre foi assim na lei de improbidade. É assim, você se defende dos fatos e não da capitulação jurídica desses fatos. E aí, no momento da decisão, vocês tendo se defendido dos fatos, aí o juiz vai decidir de acordo com aqueles fatos que
que estão nos autos. Tem assim que a gente aprende? É. Mas a Lei 14.230 de 2021, ela vem alterar esse paradigma, dizendo que, olha, juiz, você não pode mudar a capitulação legal que foi apresentada pelo autor da ação. Então, se o autor da ação aqui, no caso, o Ministério Público, por exemplo, ou a pessoa jurídica de direito público interessada, está dizendo que se trata de um ato de improbidade que está previsto no artigo 11, inciso 5º, então você terá que proferir uma sentença dizendo se ele é culpado ou inocente de ter praticado esse ato de improbidade que está no artigo 11, inciso 5º. Você não pode proferir uma sentença dizendo que ele praticou, por exemplo, um ato de improbidade do artigo 10. Entendeu? É isso que esse dispositivo está nos contando. E aí, qual foi o caso concreto, né? O caso concreto aqui com adaptações, tá? Porque era um caso concreto muito complexo, né? Inclusive, o próximo destaque ainda vai se referir a ele. Mas, basicamente, nós tínhamos aqui, né? Imagina que Pedro é um prefeito da cidade X e ele foi acusado de, em 2005, ter contratado serviços advocatícios sem licitação, sem concurso público, sem nada disso. Então, sendo aqui uma dispensa indevida, o Ministério Público propôs uma ação civil pública por ato de improbidade. E, no caso, se imputou o artigo 11, porque seria, então, o ato que atentava contra princípios da administração pública. E aí, gente, lembrando que antes da Lei 14.230 de 2021, era possível a condenação por violação genérica a princípios da administração pública. Hoje em dia isso é impossível, né? Hoje em dia não existe mais essa possibilidade, mas na época existia. Quando isso chegou ao tribunal, algum tempo depois, aí nós já tínhamos a Lei 14.230. E aí, nessa oportunidade, o tribunal adequou a condenação só para moldar ao artigo 11, inciso 5º, dizendo, olha, nós temos aqui uma situação de continuidade típico-normativa. Por quê? Porque por mais que agora não seja possível manter uma condenação por mera violação genérica a princípios, na lei de improbidade continua existindo de forma expressa uma conduta que se amolda àquilo que foi cometido, que é o 11, inciso 5º, frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público de chamamento ou de processo licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, continua existindo. Então, o que é que nós temos aqui? Uma continuidade típico-normativa, não é? É. Mas aí, o advogado do então prefeito, né, do ex-prefeito, melhor dizendo, disse, mas acontece, excelência, que o artigo 17, parágrafo 10c da Lei 8.429 de 92, com essa nova redação que foi dada pela Lei 14.230, diz que não é possível modificar o dispositivo legal da condenação. Diz que aquele dispositivo que a pessoa tem que ser condenada é aquela que consta do pedido apresentado pelo autor da ação. E aqui não é? Então houve uma inovação. E aí o que o STJ disse? Disse, olha, muito boa tese, muito inteligente. De fato, acontece que você está querendo olhar um processo que foi julgado sob a ótica anterior à Lei 14.230 e você quer aplicar uma regra que é posterior. Porque veja só, quando esse processo foi julgado, quando isso aqui tudo aconteceu, essa regra simplesmente não existia. Na lei de improbidade se aplicava a forma de pensar que era natural, não é? Não só aqui, como no processo criminal, enfim, de que você se defende dos fatos e o juiz vai aplicar o direito. Não existia essa regra, que é uma regra até um tanto quanto estranha em alguma medida, né? Ela tem uma razão de ser, eu acho que, de fato, ela favorece a defesa, né? Porque a defesa vai ter como se defender especificamente de acordo com aquilo que está sendo imputado. Então, é uma regra que tem suas vantagens, mas é uma grande quebra de paradigma. Ninguém pode negar que é uma quebra de paradigma muito grande. E aí,
não tem como se aplicar isso aqui de forma retroativa. Não tem como. Isso aqui é algo que se aplica a partir do momento em que se está em vigência. Então, se estamos tratando de uma ação que foi proposta e sentenciada antes da Lei 14.230, não tem nem o que conversar sobre essa possibilidade de aplicação do artigo 17, parágrafo 10c. E outra coisa, o tribunal, ele tão somente demonstrou que houve uma continuidade típico-normativa. Não é que ele esteja propriamente mudando a condenação, ele só está dizendo, olha, isso aqui continua previsto na lei de improbidade, inclusive agora está específico no artigo 11, inciso 5º, ok? Ok. Então, como ficou o destaque? A dispensa indevida de licitação que acarreta pagamento ao agente ímprobo e a ausência de prestação de serviço gera dano concreto e enseja a responsabilização nos termos do artigo 11, inciso 5º da Lei 8.429 de 92. Próximo julgado permanece ainda na Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade, e ainda tratamos do mesmo caso concreto. Eu disse que ele tinha uma certa complexidade, né? Como é que ficou o destaque? As provas colhidas em inquérito civil têm valor probatório relativo, podendo o magistrado valer-se de suas informações para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório. Então, basicamente, nós temos aqui uma situação em que esses atos de improbidade, eles inicialmente foram demonstrados através de um inquérito civil. Tem problema nisso? Não, não tem problema nisso, não. A questão é que, como é um inquérito, civil, mais um inquérito, ele é de natureza inquisitorial, então não tem contraditório. Então acaba sendo aqui uma lógica um pouco parecida com aquilo que nós temos no processo criminal, porque lá também há o inquérito é inquisitorial, e aquilo que é produzido no inquérito não é prova, é indício, E aí, basicamente, vai ser levado ao processo, e sob a ótica do contraditório, é que vai se de fato produzir provas. Mas esses indícios, eles têm a possibilidade de fornecer elementos para formar a convicção. Mas o que não pode, por exemplo, em uma condenação criminal, é condenar tão somente com base naquilo que foi produzido no inquérito. É necessário que se encontrem provas durante o processo, provas que são geradas sob as garantias do contraditório. Quando nós conversamos aqui sobre improbidade administrativa e nós temos provas que foram geradas através de inquérito civil, a lógica é mais ou menos a mesma. Então, aquilo que foi produzido no inquérito civil pode ser utilizado como prova? Pode, claro que pode. Mas, olha só, existe uma hierarquia. O que o destaque está dizendo? Não pode colidir com prova de hierarquia superior. E por que nós temos uma prova de hierarquia superior? Porque é propriamente uma prova, não é? Na verdade, não é nem muito técnico aqui esse termo que foi utilizado, dizer que é uma prova de hierarquia superior. A questão é que prova é aquilo que é produzido sob a garantia do contraditório. Então, nós temos que ter elementos escolhidos sob a garantia do contraditório para fundamentar a condenação. Mas aquilo que foi produzido de forma unilateral no inquérito civil vai poder sim ser utilizado como uma forma de reforçar ou até mesmo em alguns pontos formar a convicção. E o que se destacou aqui em diversos momentos? Que aquilo que foi produzido no inquérito civil tinha uma harmonia com aquilo que foi produzido sob a ótica do contraditório, então eram ali elementos harmônicos, que reforçavam aquilo que foi produzido sob a ótica do contraditório e que, além disso, não existia também nos autos nenhum tipo de elemento produzido sob a ótica do contraditório pela defesa que viesse a enfraquecer aqueles elementos que estavam no inquérito civil. Então, foi possível utilizar, sim, esses elementos. Como é que ficou o destaque? As provas colhidas em inquérito civil têm valor probatório relativo,
podendo o magistrado valer-se de suas informações para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob a garantia do contraditório. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: o termo inicial do prazo decadencial para que o fisco proceda ao novo lançamento tributário, uma vez constatado equívoco formal no primeiro lançamento, é a data em que se tornar definitiva a decisão que anulou o primeiro lançamento, nos termos do artigo 173, inciso 2 do CTN. Vamos lá, gente. O que diz o artigo 173, inciso 2 do CTN? Diz basicamente o que está previsto aqui nesse destaque. Né? Diz, olha, artigo 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Então, olha só, imagina aqui um exemplo didático. A empresa Construções Rápidas Limitada é uma construtora que atua no município de São Paulo. Em 15 de março, a Cefim efetuou o lançamento tributário referente ao ISS que não foi recolhido pela empresa, e aí eu trouxe aqui os anos de 2015 a 2019. Então, cronologia, vamos lá. Preste atenção para não se perder. 15 de 3 de 2020, primeiro lançamento tributário. Dia 30 do 4, a empresa impugna administrativamente esse lançamento, alegando que existiram vícios formais no procedimento. Em dezembro do mesmo ano, foi anulado esse lançamento. Em 15 de janeiro de 2021, então já no outro ano, acabou o recurso, então se tornou definitiva essa decisão que anulou o primeiro lançamento. Mas, gente, nós vimos que foi tão somente um vício formal, né? Então dava para corrigir. E o que acontece? Em 15 de janeiro de 2021, houve a anulação definitiva desse primeiro lançamento. Em 10 de janeiro de 2026, então aí um pouco menos de 5 anos depois, a Prefeitura realiza um novo lançamento tributário corrigindo esse vício formal. Aí se pergunta, houve decadência? Não, não houve decadência, porque qual era o prazo aqui? O prazo aqui se iniciava tão somente após a anulação definitiva do primeiro lançamento. Então, não houve aqui a decadência, tá bom? Tá bom. Gente, depois dê uma olhada no material, especialmente no Código Tributário Nacional Integrado, porque, na verdade, a complexidade maior mesmo não é nesse inciso 2, não. É no 173, inciso 1. Mas aí eu não vou entrar aqui nesse enxame de abelha, porque senão eu não termino esse podcast hoje. Mas dá uma olhada, porque eu estou te dizendo que é relevante mesmo, tá? Então aprofunda bem, que com certeza vai ser útil para você. Então como é que ficou o destaque? O termo inicial do prazo decadencial para que o fisco proceda o novo lançamento tributário, uma vez constatado o equívoco formal do primeiro lançamento, é a data em que se tornar definitiva a decisão que anulou o primeiro lançamento, nos termos do artigo 173, inciso 2 do CTN. Próximo julgado da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei de Arbitragem, lei número 9307 de 96, destaque da seguinte forma: mesmo antes do advento da Lei 13.129 de 2015, a instauração do procedimento arbitral constitui causa de interrupção do prazo prescricional. O que essa tal dessa Lei 13.129 de 2015 fez? Ela acrescentou o artigo 19, parágrafo 2º, lá na Lei de Arbitragem, que determina que a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Ou seja, temos aqui de forma expressa que o ato de dar início ao procedimento arbitral, ele interrompe a prescrição. Temos de forma expressa. Mas antes não tinha isso de forma expressa. E aí?
havia a interrupção ou não, só a partir de 2015? Gente, vamos lá. Quando nós falamos em interrupção da prescrição, nós pensamos em situações em que a pessoa sai do seu estado de inércia para buscar o seu direito. Então, por exemplo, nós temos a propositura de ação, o protesto, nós também temos algum ato judicial que constitua o devedor em mora, nós temos também, por exemplo, algum ato do devedor que importe reconhecimento do direito do credor, então pode ser até um ato extrajudicial, mas havendo reconhecimento desse direito, haverá uma interrupção. Mas aí eu te pergunto, se a lei coloca à disposição do credor não somente a jurisdição estatal, mas também a jurisdição arbitral, buscar essa alternativa da jurisdição arbitral é uma forma de quebrar a inércia, então esse indivíduo está buscando o seu direito? Sim. Então, nada mais razoável do que aceitar que essa é uma causa de interrupção da prescrição. Então, como é que ficou o destaque? Mesmo antes do advento da Lei 13.129 de 2015, a instauração do procedimento arbitral constitui causa de interrupção do prazo prescricional. Próximo julgado foi inserido na Lei dos Planos de Saúde destaque da seguinte forma: o plano de saúde é obrigado a cobrir de forma ilimitada as terapias prescritas ao paciente com síndrome de Down. Gente, essa é uma decisão muito interessante. Não é uma decisão que eu diria que traz uma grande novidade. Na verdade, não é? Nós já tínhamos muitas decisões nesse sentido, mas a raiz desse debate é muito complexa. Eu acho que todo mundo se lembra ali um pouco sobre a situação quando o STJ estava decidindo sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS. Porque se dizia, é um rol exemplificativo, aí depois dizia é taxativa, aí depois é taxatividade mitigada, depois é exemplificatividade mitigada, enfim, ficava toda essa confusão. E aí, no meio disso, quando se evidenciou que havia uma grande chance, como se concretizou, não é? Do STJ entendeu que a natureza do rol era taxativa, se surgiu uma grande preocupação, um grande clamor popular, inclusive de artistas muito famosos, de como ficaria a situação daquelas pessoas, especialmente crianças e adolescentes que estavam no espectro autista. Porque, veja só, essas pessoas elas precisam de tratamentos muito específicos, que são ali tratamentos multidisciplinares. Então nós temos, por exemplo, situações de pessoas que precisam de musicoterapia, de ecoterapia, né? Terapia com cavalos. Enfim, são tratamentos multidisciplinares diversos. E essas pessoas muitas vezes precisam de uma quantidade muito grande de sessões. E é uma necessidade muito clara, né? E aí perguntou-se aí como é que fica essa situação. Como resposta à decisão do STJ, foi editada a Lei 14.454 de 2022, que trouxe requisitos objetivos para a oferta de procedimentos que não estão previstos no rol. Então, nós temos isso daí hoje de uma forma um tanto quanto mais clara. Mas o que eu acho interessante é que esse debate sobre essa natureza do rol acabou sendo um debate tão intricado que tivemos decisões recentes que diziam simplesmente assim, olha, independentemente da natureza do rol, aquela pessoa que está no espectro autista tem direito às sessões que forem necessárias, os tratamentos que forem necessários. Então, tipo assim, não importa a natureza, entendeu? Ele tem direito ao tratamento. Da mesma forma, tivemos decisões recentes tratando sobre tratamento de câncer, enfim. Depois dá uma olhada no material escrito para aprofundar esse debate sobre a natureza do rol, é importante. Está tudo lá, eu trago o histórico, como é que era, como é que o STJ decidiu, como é que veio posteriormente com as alterações legislativas, o que o STJ disse de novo. Mas, enfim, o fato é que nós temos uma jurisprudência muito fechadinha quando nós conversamos sobre tratamento multidisciplinar para pessoas com transtorno do espectro autista.
Então, nesses casos, não pode haver limitação de sessões e há direito a terapias multidisciplinares. Mas aí, gente, nós temos, não é, algumas outras situações que também são muito particulares. Não é só a situação dessas pessoas que estão no espectro autista. Nós temos também pessoas, por exemplo, que sofrem de paralisia cerebral ou então que possuem síndrome de Down, que não estão enquadradas no CID relativo a transtornos globais de desenvolvimento, mas que mesmo assim é necessário que a operadora do plano de saúde oferte a cobertura das terapias multidisciplinares que forem necessárias e sem limite de sessões. Então, olha só o que nós estamos dizendo. Em um primeiro momento, a jurisprudência falava muito sobre a situação da pessoa que estava no espectro autista. Mais recentemente, tem saído informativos decisões que tratam sobre situações um pouco diversas, né? Pessoas com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Então, por exemplo, isso foi objeto da tese 12 da edição 213 do Jurisprudência em Teses. Foi também de um informativo recente, não lembro o número, acabei não anotando aqui, e agora estamos conversando de novo sobre isso, tá? Então, como é que ficou o destaque? O plano de saúde é obrigado a cobrir de forma ilimitada as terapias prescritas ao paciente com síndrome de Down. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite super especial para você que nos escuta, mas que ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza é tudo o que você precisa para organizar de uma vez por todas seus estudos de lei seca e jurisprudência, com acesso a vários planos de leitura de forma ilimitada, sem nenhum custo adicional. Então vem fazer parte do Clube da Lei, que eu estou te esperando. Aproveita também, conhece a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Seguindo em frente, julgados da 4ª turma do STJ, e o primeiro julgado foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: no Instituto da Substituição Vulgar, no caso de falecimento do legatário ou herdeiro após a aceitação do legado ou da herança, o substituto não terá direito ao legado ou herança, que caberá aos sucessores do legatário ou herdeiro. Professor, que raios é substituição vulgar? Quem é essa criatura vulgar que eu nunca ouvi falar? Gente, vamos lá. O Instituto da Substituição Vulgar está lá no artigo 1947 do Código Civil. Nós temos lá a substituição vulgar e a substituição recíproca. E nós temos ainda, alguns artigos à frente, a substituição fideicomissária. O que é isso, professor? Vamos lá. Substituição vulgar é quando o testador indica um substituto para receber herança, caso aquele herdeiro, que foi originalmente designado, não possa ou não queira aceitar. Então imagina, por exemplo, que o herdeiro morreu, ou então que o herdeiro simplesmente não aceitou a herança. Aí eu já indico, olha, se o Joãozinho não quiser ou tiver morrido, eu quero que fique tudo para a Mariazinha, tá? Então pronto, essa é a substituição vulgar. Por que é vulgar? Porque essa daqui é a substituição propriamente dita, né? Ou então substituição ordinária, e aí se chama, também de substituição vulgar. E aí, qual a próxima? É a substituição recíproca. Aqui, gente, já é aquela situação em que você tem vários herdeiros e quando um deles não puder dar, seja porque morreu, já que é para usar nome difícil, então seja por premoriência, ou seja, mesmo porque ele não aceitou a herança, aí a parte dele passa para os outros herdeiros. Então, tinha 3 herdeiros, morreu um, morreu antes de herdar, aí nesse caso
vai ser dividido só entre os dois que restaram. E por último, a substituição fideicomissária. E aqui, gente, olha só como é interessante. É quando se tem uma herança, um legado, que é transmitida a um fiduciário. E aí esse fiduciário vai ficar ali de posse dessa herança ou desse legado por um determinado tempo. Então pode ser, por exemplo, até a morte dele, ou pode ser até um certo termo ou o cumprimento de uma certa condição. E aí depois que ele morre, ou depois que cumpre esse termo, essa condição, aí esse fideicomisso ele é resolvido e transmite-se esse patrimônio a um terceiro, que seria aí um fideicomissário. Então seria, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu deixo essa casa para a Mariazinha, mas se a Mariazinha até o ano de 2040 não tiver se formado em medicina, aí a Mariazinha vai perder a casa e essa casa vai passar para o Joãozinho. Então eu estabeleci aqui uma condição para ela permanecer com a casa. Ou então eu posso dizer assim, ela vai ficar com essa casa até 2030. 2030 ela passa para outra pessoa, então ela fica até morrer. Depois que morrer, passa para o Joãozinho. Gente, isso aqui pode dar uma confusão. Se vocês, assim, quando tiverem aí já em tenra idade, quiserem causar aí um fuá grande, vocês podem pensar em escrever um testamento e colocar uma substituição fideicomissária. E vocês pensam em alguma condição bem interessante para isso. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir em frente e vamos aqui para um exemplo didático para entender propriamente o que foi decidido aqui nesse julgado. Imagina que o Pedro elaborou um testamento deixando parte dos seus bens para o José. No testamento consta que se o José morrer antes do testador, não é que no caso é o Pedro, a Carla vai ocupar o seu lugar como herdeira. Então, isso aqui é o quê? É uma substituição vulgar. Olha, Pedro, se você for pré-moriente, ou seja, se você morrer antes, vocês lembram, né? Comoriente não é quem morre junto? Pré-moriente é quem morre antes. Então, se você for pré-moriente, fica para Carla os bens que eu ia deixar para você. Só que aí, depois de um tempo, o Pedro, né, que era o testador, morreu. E aí, quando o Pedro morreu, o José já aceitou o legado. Só que olha só que legado infeliz. O José aceitou e com poucos dias depois morreu também. Teve tempo nem de receber o patrimônio. E aí, qual foi a dúvida que surgiu? E aí? Nesse caso, os bens vão passar para Carla, que era aquela pessoa que estava prevista para herdar no lugar do José em caso de pré-moriência, ou vai passar para os herdeiros do José? E aí, gente, a resposta é a seguinte, passa para os herdeiros do José. Por quê? Porque o José já herdou, não é? Ele já herdou efetivamente. A substituição aqui era no caso de pré-moriência. Se ele tivesse morrido antes, aí a Carla seria a substituta. Mas não, ele herdou e aí deu azar e morreu logo depois. Mas aí, né, vai ficar para os herdeiros dele. Então, como é que ficou o destaque? No instituto da substituição vulgar, no caso de falecimento do legatário ou herdeiro, após a aceitação do legado ou da herança, o substituto não terá direito ao legado ou herança, que caberá aos sucessores do legatário ou herdeiro. Próximo julgado foi inserido na Lei de Falências destaque da seguinte forma: os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, são créditos extraconcursais que não se sujeitam à habilitação nem à suspensão determinada pela Lei de Falências, competindo ao juízo da ação de cobrança a competência para processar os atos de alienação do bem imóvel para satisfazer dívida condominial. Então, gente, veja só, qual é o pulo do gato aqui? É o de que os créditos decorrentes de condomínio, eles se prestam à conservação do bem. Então, gente, é necessário, né, pagar esse condomínio para manter a utilidade do bem. Então, dessa forma,
não importa se a dívida condominial é anterior ao pedido de recuperação judicial ou se é posterior. Esse crédito não entra na recuperação judicial. Então, o crédito condominial ele vai ser um crédito extraconcursal. Lembrando, né, que o próprio bem ele pode ser penhorado para o pagamento dessa dívida. Então, dessa forma, não é possível, por exemplo, suspender uma execução por conta do início da recuperação judicial. Então, como é que ficou o destaque? Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, são créditos extraconcursais e não se sujeitam à habilitação nem à suspensão determinada pela Lei de Falências, competindo ao juízo da ação de cobrança a competência para processar os atos de alienação do bem imóvel para satisfazer dívida condominial. Iniciamos então os julgados da 5ª turma do STJ e o primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não configurada coautoria ou participação nos crimes contra a honra, mas delitos autônomos em contextos distintos, a ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os que proferiram ofensas contra a vítima não afronta o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então vamos lá, primeiro ponto que é esse tal desse princípio da indivisibilidade. Gente, o que diz o artigo 48 do CPP? A queixa contra qualquer um dos autores de crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. E ainda tem um dispositivo um pouco mais à frente que diz que, oferecido perdão a um dos querelados, a todos os que aceitem se aproveitará. Por que, gente, que aqui, quando nós tratamos de ação penal privada, cuidado, tá? Estamos falando de ação penal privada. Por que aqui nós temos o princípio da indivisibilidade da ação penal privada? Para evitar que o processo penal seja utilizado como uma forma de vingança privada. Então é assim, você quer propor ação contra um, então você tem que propor contra todo mundo. Você não pode escolher contra quem vai propor a ação. Claro que aqui estamos falando de uma situação, não é, em que se percebe uma coautoria, uma participação nesse crime contra a honra, tá? Tá. Agora imagine uma situação assim, veja só. Imagina que a Ana é uma blogueira muito famosa em rede social, ela tem milhões de seguidores e ela passou a ser difamada, ela por conta de alguma fofoca ou algo do tipo, e aí muita gente começou a postar difamações contra ela nas redes sociais. Aí no meio disso tudo, imagina que o Antônio, que é um desses blogueiros que vivem de fofoca, ele fez uma live. Essa live teve milhares de pessoas assistindo e nessa live ele simplesmente destinou toda a proferir difamações contra a Ana. E aí o que a Ana fez? Ela apresentou uma queixa-crime contra o Antônio. E aí qual foi a tese defensiva do advogado do Antônio? Ele disse: Ana, e por que você só propôs a ação contra mim? Veja só, o Código de Processo Penal disse que na ação penal privada há o princípio da indivisibilidade. Se você não propôs a ação contra todo mundo que difamou você na internet, então você não pode propor a ação contra mim. Gente, piada, né, um negócio desse? Com todo respeito ao argumento que, de fato, o advogado sempre tem que procurar o melhor argumento para defender seu cliente, mas é claro que não há como condicionar o direito de ação da Ana a ela propor ação contra centenas de pessoas, milhares, sei lá, que difamaram ela na internet. Ela não pode ser obrigada a propor ação contra todos para propor contra uma ou mais pessoas que ali efetivamente tiveram um alcance muito maior e causaram um dano muito maior. Então ela propôs a ação em face do Antônio, por quê? Porque o Antônio era aquela pessoa que trouxe ali difamações mais graves,
que teve um alcance muito maior, fez uma live só para isso, né? Então, enfim, propôs a ação contra o Antônio. E aí o que tem que ficar claro? Que não houve coautoria ou participação entre todo mundo que difamou ela na internet, não. Cada pessoa praticou a sua conduta de forma individual e autônoma. Então, o que nós temos aí são crimes autônomos, tá? Então, como é que ficou o destaque? Não configurada coautoria ou participação nos crimes contra a honra, mas delitos autônomos em contextos distintos, a ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os que proferiram ofensas contra a vítima, não afronta o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil e tem 2 destaques. A intimação deve ser realizada em nome de todos os advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso, sob pena de nulidade. 2. O uso abusivo da prerrogativa de intimação de advogados diversos deve ser tratado como exceção, cabendo a sua análise caso a caso. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O artigo 272, parágrafo 5º do CPC, Código de Processo Civil, determina que, constando dos autos pedido expresso, para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Por que eu li aqui com ênfase em dos advogados indicados? Para mostrar que é plural, tá? Então, primeiro ponto. Estamos tratando aqui de um julgado da 5ª turma. Então, é um julgado no âmbito de processos criminais. Mesmo assim, se aplica aqui esse dispositivo? Sim. Mesmo assim, o artigo 272, parágrafo 5º, se aplica aqui também no processo criminal. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, é o de que, se há pedido expresso de que a intimação saia no nome de um ou mais advogados, tem que sair no nome de todos eles. Então, não adianta a intimação sair só no nome de um dos advogados. Se foi pedido que seja no nome de 2, por exemplo, tem que sair no nome dos dois, sob pena de nulidade. E se houver um abuso dessa prerrogativa, aí tem que ser visto caso a caso. Mas, a princípio, né, gente, vamos lá. Pedir intimação em nome de 2 advogados não é nada demais, não é nenhum abuso, é uma coisa super simples e que dá para fazer tranquilamente. Então, como é que ficou o destaque? A intimação deve ser realizada em nome de todos os advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso sob pena de nulidade processual, e o uso abusivo da prerrogativa de intimação de diversos advogados deve ser tratado como exceção, cabendo a sua análise caso a caso. Começamos então os julgados da 6ª turma do STJ e começamos com um julgado importante, não é? Foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do tema 1068 em sede de repercussão geral. Gente, basicamente aqui, o STF está aplicando o tema 1068, que foi um julgado que eu acabei de comentar no informativo 1050 do STF. Foi julgado também dessa mesma semana, né? Na mesma semana, na sexta-feira, saiu o informativo do STF, na terça o do STJ, o STJ já aplicando a tese que foi fixada. Qual foi essa tese? Foi a tese no sentido de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Então, veja só, até pouco tempo existiu o debate se seria possível a execução provisória da pena. Aqui estou falando de qualquer ação penal, tá? Não estou falando de júri ainda. E aí a decisão mais recente, não é a de que não cabe, só é possível a prisão quando houver trânsito em julgado, salvo se houver alguma necessidade de prisão preventiva. E aí se pergunta, e no júri como é que fica?
E aí, até então, o que nós tínhamos era de que no júri também não cabia a execução provisória da pena. Acontece que o pacote anticrime, ele trouxe uma previsão de que se a pena aplicada pelo tribunal do júri fosse igual ou superior a 15 anos de reclusão, já seria possível o cumprimento imediato e a apelação interposta em face dessa sentença, dessa decisão, não teria efeito suspensivo. Só que aí tudo isso estava sendo afastado, até porque já se sabia que o STF muito em breve ia julgar em sede de repercussão geral como ficaria a situação do júri. Então, entendeu-se não, até o STF julgar, vamos dizer que no júri também não tem execução provisória. E aí o que o STF entendeu? Entendeu que, olha, no júri cabe sim a execução imediata. Por quê? Porque tem que ser garantida a efetividade máxima da soberania dos vereditos, então, de imediato já é possível executar a pena, e isso vale para qualquer pena, não é só para pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não. Essa previsão de que só é para pena igual ou superior a 15 anos é uma previsão inconstitucional, porque traz uma violação ao princípio da isonomia, trazendo um tratamento diferente para pessoas submetidas a situações equivalentes. E aí o que a sexta turma da STJ fez agora? Simplesmente já aplicou o tema 1068, que foi julgado pelo STF em sede de repercussão geral e que então não havia outra opção, tinha que de fato aplicar. Portanto, como é que ficou o destaque? Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada nos termos da tese fixada pelo STF no tema 1068 em sede de repercussão geral. E o último julgado de hoje para fechar com chave de ouro, aquele julgado especial, olha só, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são lícitas, ou seja, são válidas, as provas oriundas de diligência policial sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como um bunker e destinado ao armazenamento de drogas e armas. Como é que foi o caso concreto? A polícia ficou sabendo que lá no interior do estado de São Paulo, em uma fazenda, existia um bunker, isso mesmo, gente, um bunker, uma estrutura fortificada subterrânea que era utilizada exclusivamente para refino de droga ilícita e para guardar a arma de grosso calibre. Então, o que tinha lá? Vamos lá, tinha 450 quilos de cocaína, 8 quilos de maconha, diversas armas e um laboratório completo para refino de droga. Isso tudo, gente, subterrâneo, tá? Era um bunker mesmo. Estrutura militar, assim, tipo segurança de cofre, entendeu? E aí, o que acontece? A polícia ficou sabendo, montou uma operação, além de vários agentes armados, de tudo que seria necessário para uma operação como essa. Precisaram de uma retroescavadeira para levantar a tampa do bunker, e aí bateram lá e conseguiram desmantelar toda essa estrutura, apreenderam 450 quilos de cocaína, os 8 quilos de maconha, as armas, os materiais do laboratório, apreenderam tudo. E aí, o que os advogados das pessoas que foram presas na oportunidade se defenderam dizendo? Se defenderam dizendo que não houve ordem judicial específica e que se tratava de uma situação de violação de domicílio. Desculpa, gente, enfim. Disseram que se tratava de uma violação de domicílio, um bunker, veja só, um bunker subterrâneo, desabitado, Eu imagino que ninguém morava lá, ninguém é tatu para estar morando dentro de buraco, Então, é de se imaginar que não era a casa de ninguém. Utilizado exclusivamente para armazenamento e refino de drogas e para armazenamento também de armas de grosso calibre. Então, gente, houve violação do domicílio? Houve não, gente? Pelo amor de Deus. No dia que eu estiver comentando aqui julgado
que o STJ tiver equivalendo um bunker utilizado como laboratório de refino de droga, e isso tiver equivalente à casa para efeito de inviolabilidade de domicílio, é porque a coisa tá complicada, viu? Então, de fato, não é domicílio, tá? Então, como é que ficou o destaque? São lícitas as provas oriundas de diligência policial sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como bunker e destinado ao armazenamento de drogas e armas. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite. Não deixe de deixar aquele comentário, contar o que achou, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, de compartilhar com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp que está cheio de concurseiro, ou até mesmo na sua rede social preferida. Marca a gente lá no Instagram dizendo que está nos ouvindo. Gente, tudo isso ajuda muito a trazer relevância para esse conteúdo e ajuda muito a fazer com que seja mais distribuído. Então, eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final e mais ainda a você que nos ajuda a levar esse conteúdo a mais lugares. Por hoje foi isso, eu agradeço a você e até a próxima.